Bom dia a todos. Queria agradecer a presença do vereador Edson Firmiano, membro dessa CPI. Queria agradecer a presença dos funcionários da Câmara, que mais uma vez montaram essa sessão, tornaram possível a existência dessa sessão, e agradecer ao senhor Vanderlei Scrivani Júnior, funcionário, ocupa o cargo, né, no almoxarifado da educação, e veio depor a esta comissão. Então, eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor Vanderlei, qual cargo o senhor ocupa junto ao almoxarifado da Secretaria de Educação? Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou professor de matemática readaptado. Eu sou readaptado tanto no Estado quanto na Prefeitura. Isso já vai fazer 9 anos. Primeiramente, fui readaptado no Estado, por motivos de doença. Então, na Prefeitura se deu esse processo também. Fui levado pelo seu Rames, do Carmine Bota, onde eu dava as minhas aulas, para a Secretaria da Educação em 2006, ficando lá todo ano. Em 2007, a pedido da funcionária Mara, entrando no lugar do seu Rames, ela me pediu que eu fosse para o almoxarifado, que lá não tinha funcionários suficientes, e eu acabei aceitando. Falei assim, é uma nova empreitada aí, eu estou readaptado, eu acho que eu não tenho que fazer muitas escolhas. Fui. E desde lá, então, desde fevereiro de 2007, eu me encontro no subalmoxarifado da educação. Eu sou o funcionário mais antigo do almoxarifado. Eu, professor readaptado, o professor mais antigo do almoxarifado. Quando perguntado qual função exercia no almoxarifado, da Secretaria da Educação, o senhor Vanderlei declara. O senhor Vanderlei declara que iniciou suas atividades no almoxarifado no ano de 2007 e lá se encontrando até a presente data. Sendo o funcionário que está há mais tempo nesse almoxarifado. É isso? Tem uma outra questão, senhor. O senhor sabe por que o senhor está aqui? Sim. CPI dos uniformes. Está ruim a voz? Está boa? Não, a voz está boa, está tudo em ordem. É que às vezes a gente se distrai um pouco e não ouve a resposta. O senhor tem conhecimento se algum uniforme que era destinado às crianças foi retirado desse almoxarifado sem a devida requisição? Não tenho nenhum conhecimento quanto a isso. Por vários motivos. Porque
nunca aconteceu tal coisa. Eu só fico meio período lá. Eu sou professor readaptado que trabalha por 20 horas. Então, meio período, eu estou lá nesse momento no período da manhã. Período da tarde eu não estou. Então, não dá para saber de tudo que acontece, não dá para ver tudo. E mesmo assim, mesmo que eu tivesse lá, as coisas lá não são assim. Você fica sabendo de tudo que acontece. Nós temos o almoxarife, nós temos o supervisor, temos as pessoas que entregam materiais, e eu sou uma das pessoas que lida com o sistema GIAP. Então, na verdade, eu fico ali mais concentrado em fazer as requisições, olhar notas fiscais, eu cuido das entradas de gás, é mais ou menos isso. Eu não estou mais cuidando de requisições manuais há muito tempo. Eu deixei de cuidar disso. Talvez prevendo tudo o que está acontecendo hoje. Eu parei. Então, eu lido com coisas assim mais... que você olha e vê e fala assim, não, isso aqui está correto, isso aqui não tem como, isso aqui está errado. Tá? Então, é isso, não tem como a gente lá observar tudo o que acontece. Isso é praticamente impossível. Né? Então, quanto a essa pergunta, não tem como eu responder. A minha resposta é não vi. Quando questionado sobre o conhecimento de algum uniforme, de que algum uniforme tenha saído do almoxarifado sem a devida requisição, o depoente declara que não poderia afirmar se houve essa saída, pois trabalha meio período no subalmoxarifado. Meio período no subalmoxarifado. Ponto. Diz ainda que se houvesse alguma saída dessa forma, se algum material saísse dessa forma, não, se algum material saísse dessa forma, desculpa, Valéria, se algum material saiu dessa forma, ele não tem conhecimento. Queria aproveitar e agradecer agora a presença do vereador Litinho Matheus. Senhor Vanderlei, o senhor disse há pouco, e agora eu vou precisar de uma explicação do senhor sobre... O senhor parou de mexer com as requisições manuais, prevendo o que está acontecendo, ou o que está ocorrendo hoje. Sim. Escreve... Eu tenho um interesse especial justamente num período antes de 2013. Como ocorriam essas baixas do material? Quem fazia isso? Como ocorria? Porque o senhor estava prevendo alguma coisa. Na verdade, as baixas são sempre as mesmas, desde 2007, que eu me encontro lá. É igual. Era feito de forma caótica? Eu posso dizer que sim. Na verdade, o sistema, quando eu entrei em 2007, não havia computadores lá. Não. A gente trabalhava com fichas manuais. Então, eu ajudava o almoxarife Adriano, que era o responsável nessa época, e a gente fazia preenchimentos em fichas, todos os materiais.
de limpeza, de higiene, uniformes. Então, tudo que se faz no sistema hoje, entraram por uma nota fiscal tantos uniformes. Então, ia-se na ficha, dava-se entrada. Saída, a mesma coisa. Os computadores e o sistema, né, o GIAP, entrou em funcionamento em 2008, né, na gestão ainda Newton Lima, e com a Ana Bragato como... posso dizer que ela fazia a mesma função que... Ela era chefe do subalmoxarifado, né? Então, o sistema só foi implantado em 2008. O sistema mudou em 2010 e eu só tenho a senha do GIAP a partir de 2010, como eu já declarei na sindicância essa semana, e que também foi por muita resistência minha, porque eu não queria, né, pegar isso para mim. Pessoal, eu estou aqui, eu estou ajudando, eu faço de outra forma. Então, até 2010, mesmo com o sistema já, eu não ficava à vontade em trabalhar no GIAP, com senha, com nada. Eu, na verdade, não estava muito afim. A Lilian insistiu comigo, falou assim, Vanderlei, trabalha, a gente está precisando de pessoas aqui. Eu, por confiar, acabei aceitando, e até hoje. Então, trabalho, porque senão não teria mais ninguém para fazer, então, no momento. Mas sempre foi difícil trabalhar com o sistema. Por incrível que pareça, era mais fácil trabalhar com as fichas. Entendi. Maurício, vamos escrever. O vereador Maurício Ortega pergunta ao depoente. O vereador Maurício Ortega pergunta ao depoente se ele deixou de fazer as requisições manuais, deixou de atender as requisições manuais, prevendo as dificuldades atuais. O depoente responde que sim, que tinha sérias dificuldades para utilizar o sistema nos computadores mexendo com senhas e mexendo com controle de senhas, controle de estoques, que as dificuldades eram muitas e que o trabalho realizar muitas. E antes de 2008, esse controle era feito através de fichas. Fichas manuais, né? Antes de 2008. Porque ele falou que o sistema foi implantado em 2008. Eram feitas através de fichas manuais. Através de fichas manuais. E encontravam nesse procedimento maior facilidade de execução. Está aqui.
aqui, eu acho que é isso, né? Eu gostaria que o senhor, Vanderlei, se você não puder fazer, você não o faça. Mas você pode afirmar que esse almoxarifado era bagunçado e continua bagunçado até hoje? Posso afirmar que sempre foi bagunçado. Hoje não. Hoje está melhor. Tá melhor. Lógico que ainda faltam coisas a serem feitas, mas o ambiente de trabalho é bem melhor porque tem menos pessoas. Porque, na verdade, de 2009 a 2012 foi a pior época da minha vida trabalhando naquele local. Então, por favor. Na época do prefeito Barba. O vereador Maurício Ortega pergunta. Se o depoente tem condições de afirmar que o almoxarifado sempre foi mal organizado. O depoente responde que sim, e que na atual gestão está mais organizado e o ambiente de trabalho é muito melhor. Porque nós temos menos pessoas trabalhando. Declara ainda que no período de 2009 a 2012 foi o seu pior e mais terrível no período de 2009, momento de trabalho. Pode colocar, cabe aí, momento de trabalho. Isso. Uma outra pergunta para o senhor Vanderlei. Algum vereador chegou a fazer requisição de material? Que eu me lembre, não. O vereador Maurício Ortega pergunta ao depoente se em algum momento algum vereador apresentou ou requisitou, desculpe, algum vereador requisitou o material do almoxarifado. O depoente responde que não, que ele se lembre não. O depoente responde que o que ele se lembre, não houve qualquer requisição nesse sentido. Isso. Eu tenho uma questão. Nós tivemos aqui, existe uma quantidade de uniformes armazenadas hoje lá no almoxarifado, né? E depois foram encontrados uniformes em vários pontos. 2 pontos, né? 2 lugares ou 3? 2. No final de 2012, o senhor estava trabalhando no almoxarifado também.
E o senhor tem conhecimento se algum... O senhor chegou a visitar aquele prédio da antiga escola onde funcionou... Não, era o SESI e depois funcionou o CAIC durante um tempo, o período que foi reformado. Nem conheço o prédio. Não conhece. Não. E essa quantidade, o senhor tem ideia da quantidade de uniformes que existiam no final de 2012 no almoxarifado? Não tenho. O problema do uniforme, como eu disse, ela vem desde 2007, quando eu estou lá, no mínimo. 2008 se faziam contagens semanais de uniforme. Destruía-se todo o almoxarifado para se fazer contagem de uniforme. E os uniformes do Newton Lima não foram distribuídos na sua totalidade. Sobraram para a gestão do Barba, e o Barba fez um novo logotipo para o seu uniforme, deixando o do Newton Lima lá. O senhor tem, eu vou te interromper mesmo, que é muito importante essa afirmação, o senhor tem ideia da quantidade de uniformes que sobraram da gestão Newton Lima para a gestão Barba? Não. Nem precisar assim? Não tenho nem ideia, mas... ultrapassavam 5.000 peças? Olha, pode até ser, mas aquilo que eu disse, a gente não dá para ter contato com tudo, né? Quem cuidava naquela época, quando se terminou a gestão Newton Lima, que era a chefe do subalmoxarifado, era a que pelo menos estava lá. Eu não sei se eu estou confundindo na época com Roselei ou com Ana Bragato. Quem ficava lá no almoxarifado era ela, né? Não sei quantos uniformes. Então, não se foi distribuído esse uniforme no começo de 2009, que era a minha indignação como funcionário vendo aquilo e como cidadão pagando impostos. Eu estava vendo os uniformes ali, mas o prefeito resolve fazer um novo uniforme com o seu logotipo. Então, ali eu estava parando de querer fazer qualquer coisa com o uniforme. Eu não fazia mais contagem, eu não ajudava em mais absolutamente nada que envolvia uniformes. Tá, falei, olha, me deixa para essa parte, tá, porque o uniforme eu não quero. Então, com o uniforme, na verdade, que eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles do almoxarifado, e por isso que a gente está aqui hoje, eu não tenho esse envolvimento porque não estava legal. Não estava legal, eu não estava gostando, e então eu me dei o direito de, não, isso eu não estou afim de fazer. E sempre fui respeitado por isso. O senhor consegue responder, por exemplo, se houve descarte de algum desse material da gestão Newton Lima, ou da destinação? Não, então... Ficou sempre armazenado ali? Sempre ficou ali. O descarte acho que não houve. Mas sempre ficaram armazenados ali? Sempre. E eu sempre fazendo a mesma pergunta. Por que eles estão ali e não são distribuídos? Uhum. Nunca havia nenhuma resposta. Não havia resposta nenhuma. Tá. Então, esse tipo de contagem eu não consigo avaliar quantas peças, nem da gestão Newton Barba, nem da Barba Paulo. Não consigo. Eu pergunto ao depoente se ele tem condições de confirmar a quantidade de uniformes armazenados no almoxarifado no final de 2012. Até o final de 2012, né? Desculpe. Até o final de 2012. O depoente responde que
Da gestão Newton Lima para a gestão Barba, sobrou uma grande quantidade de uniformes. Como o prefeito Oswaldo Barba resolveu mudar o logotipo dos uniformes, aqueles uniformes que sobraram permaneceram em estoque. Desculpe, vamos colocar, acho que fica melhor, que sobraram da gestão Newton Lima, né? Ou da gestão anterior, que sobraram da gestão anterior. Permaneceram em estoque e não foram distribuídos. Não foram distribuídos. Se você me perdoa uma interferência aí, eu gostaria que ficasse narrado, que ficasse registrado as palavras que o senhor Vanderlei disse. Os uniformes da época do Newton Lima não foram distribuídos em sua totalidade. O prefeito Barba resolve fazer novos uniformes com um novo logotipo, deixando os que tinham o logotipo do Newton Lima para lá. Na verdade, isso foi uma dedução minha, que ele não quisesse ter distribuído normalmente, viu, por esse motivo, né? Nós registramos o depoimento dele e o sentimento, acho que não cabe ele dá algumas opiniões que são coisas pessoais, né? Então, cabe só os fatos. Vereador, eu não estou me referindo à dedução dele. A forma que isso foi narrado mostra claramente que o senhor Vanderlei percebeu que tinha uniforme demais sobrando. Senão não faria, nem se fossem 2 uniformes, 3, uma coisa que sobra, normal isso aí. Mas não era bem assim. Eu disse o seguinte: o depoente responde que, a afirmação foi essa, o depoente responde que da gestão Newton Lima para a gestão Barba sobrou, né, uma grande quantidade de uniformes, está escrito, sobrou uma grande quantidade de uniformes. Como o prefeito Oswaldo Barba resolveu mudar o logotipo dos uniformes, os uniformes da gestão anterior permaneceram armazenados no almoxarifado. É o registro, tá? Não foram distribuídos, não foram distribuídos e permaneceram armazenados no almoxarifado. Tá o registro. Porque o importante para nós é registrar o fato. A opinião dele não cabe, né? É só o fato. A opinião dele é a opinião dele. Sim. Não, é uma coisa, você ouve, mas ela não é registrada, né? Eu tenho só mais uma outra questão. Quando o senhor diz que o ambiente, registrei isso daí também, que o ambiente de trabalho no período 2009 a 2012 foi o mais terrível que o senhor passou na rede municipal de educação, o senhor sempre esteve lotado na rede municipal de educação, na prefeitura, né? Esse período, o senhor consegue precisar o motivo? Na verdade, o inchaço de funcionários ali, sem nenhum motivo aparente para estar ali, né? Eu, assim, contando
desde que eu estou ali, e como da minha estranheza, eu sou o funcionário mais antigo e de um almoxarifado, tendo um professor readaptado, e ali entram pessoas por qualquer motivo. O funcionário deu trabalho em um outro ambiente de trabalho, ele vai para o almoxarifado. Ele brigou com o vizinho, ele vai para o almoxarifado. Sabe? Então, o professor é readaptado, vai para o almoxarifado, que é o meu caso também. Bom, na gestão 2009-2012, no mínimo, nós tínhamos lá dentro umas 13 pessoas trabalhando. Trabalhando, não. Desculpa. Encostado, né? Eu não vou dizer encostado, não é isso, mas o ambiente era muito tumultuado. Sabe, você tem que mexer com o sistema e pessoas ali discutindo política o tempo todo, porque tinham pelo menos, no mínimo, que eu me lembre, 4 funcionários de cargo comissionado, né, que eram dos vereadores, que eu me lembro da Diana Cury, do Lineu, do Dé, estavam todos lá. Sabe, você precisa de concentração para fazer certos trabalhos. O GIAP requer concentração. Aí você erra. Quantas vezes eu gritei ali para parar de gritar? Porque era insuportável o trabalho ali. Era muito difícil, sem brincadeira. Às vezes você tinha vontade de ir embora e não voltar mais. Sabe? Era muita gente discutindo o tempo todo. E nesse meio tempo, contando uniformes. A contagem de uniformes sempre foi uma coisa... a gente não pode omitir nenhum deles por mexer com essa coisa do uniforme. Certo? Todo mundo tinha meio que medo do uniforme. É uma coisa assim louca. E hoje é o problema pelo qual a gente está aqui hoje conversando. Mas é isso, era complicado. Está menos complicado, tá? Mas já foi pior. Eu pergunto ao depoente. Eu pergunto ao depoente se ele tem condições de precisar o motivo de sua declaração, onde afirma que o período de 2009 a 2012 foi o seu pior período, na rede municipal de educação. Sim, ele sempre foi lotado, mas ele já trabalhava antes em outro setor, mas ele falou que foi o pior período da vida dele, foi isso. Então, Sim. O motivo, o depoente responde que o principal motivo era a grande quantidade de funcionários comissionados que não exerciam função alguma no almoxarifado e apenas discutiam política e fofocas, né? Sim. Tá aí, ó, é isso mesmo. Eram discussões diárias, não eram nem fofocas, eram discussões, brigas. Ó, ele afirma também que os desentendimentos pessoais
eram diários. Prejudicando, né, sua concentração na execução do seu trabalho. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta, senhor. Se o senhor tem condição de informar para a gente, em número de caixas, quantas caixas sobraram? Porque quantidade é difícil, mesmo embora sendo com os uniformes mais contados do mundo, contados semanalmente, a quantidade eu concordo que é muito difícil a gente precisar. Mas o número de caixas, porque eles eram armazenados em caixas. Essas caixas ficavam em cima do a que período o senhor se refere? Esses uniformes que sobraram da gestão Newton Lima e foram esquecidos pela gestão Barba. Olha, eles ficavam, na verdade, no fundo do almoxarifado, né? Em certa época, eles ocuparam o meio do corredor e, como talvez não seriam distribuídos, eles foram para o fim. Um local muito difícil de acessibilidade e de montagem de caixas, mas quando estavam no meio do corredor, sim, sei lá, talvez de 15 a 20 caixas. Eu não precisar esse número de uma coisa que você já não quer tomar partido, não quer vivenciar. Mas eu gostaria que você entendesse claro, uma insistência não, também. Lógico, não, entendo. Mas eu, por exemplo, como administrativo e trabalhando muito no computador, a minha ida ao almoxarifado ela é muito restrita. A não ser eu preciso chamar alguém ao telefone. Então, aí você observa algumas coisas. Fora isso, é complicado, porque eu não trabalho ali com separação de materiais. Então, qualquer número que eu dê aqui pode ser leviano. Então, mais 10, 15, 20 caixas, não mais que isso. Ok. De 10 a 20. A maioria caixas grandes. O vereador Maurício pergunta ao depoente se o mesmo consegue precisar o número de caixas de uniformes que sobraram da gestão Newton Lima para a gestão de Oswaldo Barba. O mesmo afirma que foram cerca de 15 ou 20 caixas. O depoente responde, né, que por volta, entre 10 e 20 caixas, melhor. Sobraram, né, entre 10 e 20 caixas. Pronto, é isso aí mesmo.
eu insisti nessa quantidade, nesse número, até porque entendo duas coisas. Primeiro, que isso é dinheiro público, sendo mal gerido, sendo mal usado. E se não tivesse sobrado, a gente não estaria aqui agora. Porque a hora que sobrou, se espalha para todo lado. Se tivesse com as crianças, não estava espalhado no céu. Por isso. Senhor Vanderlei, eu queria agradecer imensamente o seu depoimento, a sua presença. Quando essa CPI foi criada, um vereador desta casa afirmou que não vai dar nada. Essa CPI não vai dar em nada. Ela é como tantas outras que nunca dá em nada. E a vossa declaração, ela dá subsídios para que aconteça alguma coisa assim. Mesmo porque quem vai decidir se vai acontecer não é a gente, não é a CPI, nós vamos indicar. Quem vai decidir se vai dar alguma coisa ou não é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas. Mas a vossa declaração foi extremamente importante, feita de maneira equilibrada, e eu queria parabenizá-lo e agradecer a vossa presença. Agradecer também a presença do vereador Matheus. O microfone está à sua disposição. Eu agradeço aqui a todos pela cordialidade e a única coisa que eu queria registrar, que na verdade eu fico triste como funcionário, por todo esse tempo, são 7 anos e meio trabalhando no almoxarifado, só hoje eu tenho a oportunidade de dizer tudo isso que eu estou dizendo, e ainda diria muito mais, não sobre o caso em si, não, mas por tudo que eu, principalmente, passei, reclamando com todos os que passaram por lá, e ainda há coisas a se fazer, que eu tenha vindo hoje, numa CPI, declarar aquilo que eu tenho vontade de falar há muito tempo. É uma pena que é aqui que eu esteja fazendo isso, e não para melhora do meu local de trabalho. Eu acredito que talvez melhore, mas eu não vejo assim, entendeu? Eu acho que ainda os problemas vão continuar acontecendo, porque enquanto não forem pessoas capacitadas a trabalhar no local de trabalho de muita responsabilidade, onde é um almoxarifado, de entrada e saída de materiais, com notas fiscais, a gente pode ter outras CPIs no futuro. Só uma pergunta que eu não sei, mas ainda cabe, porque você não encerrou a reunião, né, Maurício? O senhor tem simpatia ou é afiliado a algum partido político, né? Não sou filiado a nenhum partido político. Pode dizer se tem simpatia por algum assim, ou não? Olha, é difícil dizer simpatia. Talvez simpatia eu tenha pelo Partido Verde. Talvez, mas nunca votei em ninguém. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa alienada, mas eu não acredito muito. Eu não consigo acreditar. Então, eu não consigo me filiar, então eu não consigo votar em ninguém. Mas se eu tivesse que votar, eu votaria no PSDB. Então, às vezes pode parecer, assim, olha, você está aqui, então... Não, eu estou apenas dizendo o que eu vi. E ainda com pessoas que eu fiz amizade dentro do PT. Isso não tem absolutamente nenhuma ligação. Então, é apenas isso. Eu agradeço. Agradecendo a presença da imprensa, do vereador Tim Matheus, do vereador Edson Firmiano, que já teve que se retirar.
E mais uma vez, Vanderlei, agradecendo a sua presença, declaro encerrada a presente sessão.